Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia Fortaleza, bom dia Ceará, bom dia Brasil. Para você que está aí do outro lado, ligado aqui no Manhã de Bênção, nessa segunda-feira abençoada, segunda-feira maravilhosa, estamos ao vivo, hein? Na nossa programação aqui do Manhã de Bênção, para abençoar você. Mais uma semana se inicia, mais uma semana abençoada, mais uma semana cheia da presença de Deus, e eu tenho certeza que essa semana será uma semana de vitória, tá bom? Participa com a gente, já deixa a sua mensagem de texto, tá bom? Já participa aqui da programação conosco, o YouTube, estamos pelo YouTube, pela TV Metrópole, canal 16.1 e pelo aplicativo Rádio Vida Fortaleza Web. São 3 plataformas do programa acontecendo simultaneamente, e a sua participação através desse WhatsApp que está na tela, 859-96-75-55-11. Hoje, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Estamos ao vivo aqui na programação para abençoar você com as reflexões da Palavra de Deus com o pastor Márcio Prado, Palavra de Deus, e também as respostas, conselhos, direcionamento da Palavra de Deus com o nosso pastor Márcio Prado. Eu quero mandar um abraço para você que esteve ontem na igreja, tá bom? No Ministério Nova Vida Sede Vila Peri, em Maracanaú, nas congregações do Ministério Nova Vida. Você que esteve na sua igreja, na sua congregação com o seu pastor, bênção de Deus. Ontem foi tremendo, céu na terra, os 3 cultos poderosos para a glória de Deus, tá certo? Foi uma bênção, tá bom? E essa semana tem muita coisa boa para acontecer, a semana apenas está começando, tá certo? Vamos já aos conselhos, às respostas, a orientação de Deus com o nosso pastor Márcio Prado, e daqui a pouquinho nós estamos de volta. Pastor, tenho 20 anos e moro com os meus pais, mas estou pensando em sair de casa, porque é muita cobrança dos meus pais em cima de mim, e ainda fica me comparando com meu irmão, porque o meu irmão é formado e já trabalha, e eu ainda não consegui me formar, nem consegui um emprego ainda, pastor. Você tem 20 anos e, na minha opinião, eu considero você ainda uma criança. Muita coisa vai mudar na sua vida ainda. Você ainda vai pensar diferente a respeito de muita coisa. Você vai ter seus acertos, seus erros. Você vai tomar as suas boas decisões e você vai tomar decisões ruins. Você vai fazer boas escolhas e vai fazer escolhas ruins. Então você vai acertar, vai errar, vai conquistar algumas vitórias e vai sofrer algumas derrotas. É a vida está inteira aí para você. Com 20 anos você é uma criança, ok? Com 20 anos você é uma criança ainda, tá bom? Te pergunto uma coisa, você está preparado para sair de casa? Você tem suporte para sair de casa? Você tem estrutura para sair de casa? Você tem estrutura emocional para viver sozinho? Porque se você não aguenta uma simples pressão de cobranças do pai e da mãe, toda a convivência é difícil, todo relacionamento é difícil, e alguns pais e algumas mães acertam e erram, e às vezes acertam e erram porque amam, porque querem o melhor para o filho, né? Mas se eu não estou preparado, se eu não tenho estrutura emocional para lidar com as cobranças do meu pai e da minha mãe, ou para lidar com os questionamentos deles, ou com as comparações que eles fazem a respeito de mim e do meu irmão, se eles fazem esse tipo de comparação, que não é certo, mas às vezes fazem, se eu não estou preparado para lidar nesse ambiente, que é o ambiente da minha casa, que eu estou com meu pai, com a minha mãe, que eu posso confiar, que me ame, que é o melhor para mim, eu estou preparado para viver lá fora e sofrer toda a pressão que eu vou ter lá de fora? Porque lá fora, sozinho, a pressão vai ser muito maior. Quem sai de casa tem que se manter, tem que ter uma estrutura financeira para se manter. Quem sai de casa vai ter que lidar com a solidão, vai ter que lidar com falsos amigos, vai ter que lidar com perseguição, com inveja, com tudo aquilo que a gente encontra na vida. E aí, se eu não tenho uma estrutura ainda para lidar nos relacionamentos familiares e lidar com a pressão que o meu pai e minha mãe faz a respeito de trabalho, a respeito de estudo, a respeito de vida profissional, a respeito de se esforçar mais, de melhorar mais, existe aí uma cobrança. Ele está falando do lado dele, né? Ele está falando do lado dele, ele é a vítima aí no caso, né? Ele se coloca como aquela pessoa vítima
que o pai e a mãe ficam comparando ele com o irmão e fica exigindo dele resultados melhores na vida. E de certa forma, o pai e a mãe fazem uma pressão em cima dele. E isso aí, vou sair de casa por causa disso, que eu não aguento a pressão do meu pai e da minha mãe. Ele não está sofrendo nenhum tipo de maus tratos. Ele não está passando fome. Ele não está sendo espancado, né? É o pai e a mãe pressionando ele porque vê nele alguma acomodação, vê nele alguém que se entregou a algum tipo de acomodação, de desleixo. E o pai e a mãe não querem isso para a vida dele, né? Eu vou sair de casa por causa disso. Está preparado para sair de casa, filho? Você consegue se manter fora de casa? Você está preparado para enfrentar a vida, a solidão, sozinho lá no mundo? Se você não está preparado para lidar com essas questões, eu acho que você deveria sair de casa quando você tivesse maturidade para isso. Maturidade para isso. E estrutura para isso. Você tendo estrutura e maturidade para sair de casa, aí sim, você poderia sair de casa para conquistar a sua independência financeira, geográfica, emocional, viver sua vida, dar sentido para a sua vida, ok? Acredito que você deveria sair de casa sem deixar nenhuma questão mal resolvida com seu pai, com a sua mãe ou com seu irmão. Deveria sair de casa numa boa, não por causa de conflitos, mas sair de casa numa boa, deixando todas as questões com o pai, com a mãe, com o irmão bem resolvidas, ok? E um terceiro conselho, eu acredito que você, em vez de se afobar ou se ofender, se chatear com as cobranças que eles estão fazendo, eu queria que você parasse um pouquinho para ouvi-los. Ouça seu pai, escute sua mãe e veja se eles não têm alguma razão no que eles estão falando. Se realmente eles estão confrontando. Ninguém quer ser confrontado. Ninguém quer ouvir a verdade. A gente se sente ofendido, a gente se sente afrontado quando alguém vem falar algumas verdades para a gente. Eu sempre costumo dizer aqui, você quer perder um amigo? Fale a verdade para ele. Você quer perder uma amiga? Fale a verdade para ela. Quando você fala a verdade, quem é você para estar me julgando? Quem é você para estar fazendo esse comentário a respeito da minha vida? Você que é assim, assim, assim também. Então, assim, toda vez que você vai falar a verdade, a pessoa não gosta de ouvir. É igual na igreja. Se você prega aquela palavra boa, todo mundo gosta. Você prega a palavra dura, aquela palavra que exorta, aquela palavra confrontadora, as pessoas se sentem... Ele é santo, ele é alguma coisa demais, sabe? Se sentem ofendidas, afrontadas, porque ninguém quer ouvir a verdade. Verdade dói, já dizia Jesus, verdade incomoda. Então, assim, terceiro conselho, pare para ouvir seus pais, talvez eles estejam certos. Errados na questão de comparar, não se compara filhos, né? Isso eu não concordo. Não se compara filhos, né? Talvez a intenção deles, olha o exemplo do teu irmão, olha o que é que o teu irmão está fazendo, as escolhas que ele está fazendo, tal. Né? Talvez seja isso, mas não se compara filhos. Mas escute o que eles estão dizendo. Será que não há algo no seu comportamento que algumas coisas que você alimenta que estão estragando a sua vida? Algumas situações que você alimenta que estão sabotando o seu futuro e eles estão ali com a luz de alerta acesa e querendo te despertar para a vida? Então, assim, para ouvir teus pais em vez de você ficar alimentando esse sentimentalismo, esse vitimismo, essa mágoa, essa chateação. Vou sair de casa. Você tem 20 anos, cara. Para mim, você ainda é uma criança. Talvez você nem goste de ouvir isso. Sou sujeito homem, como dizia, né? Lembra daquele filme lá? Sou sujeito homem. Pois é. Mas 20 anos para mim é uma criança. Então, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Mas escute seu pai e sua mãe. Eles querem o melhor para você. A palavra de Deus nos ensina, Breno, sobre mandamento com promessa. Mandamento com promessa é uma coisa que está ligada à outra, vinculada à outra. São aquelas situações que Deus coloca sob condição. Sob condição. Ok? Então, honra teu pai e tua mãe. Esse é um mandamento com promessa. Honra pai e mãe. E aí a vida vai dar certo para você. Deus vai te honrar, né? Então, um cheiro, um abraço, que Deus te abençoe. Fique chateado comigo não, viu? Que Deus te abençoe mais e mais. Pastor, sou do ministério e estou há dias sem dormir, muito preocupada com as dívidas de agiota. Queria um conselho do pastor, sabe? Mas não dava para falar lá no grupo.
Eu tenho um carro e estou pensando em vender para pagar esse povo. O que você me aconselha, pastor? Estou desempregada, recebendo apenas o seguro. Estou muito aperreada. Já orei, já pedi resposta, mas nada ainda. E cada dia que passa estou mais preocupada. Eu acredito que muita gente precisava orar antes de pegar dinheiro com a agiota, né? Pegar dinheiro com a agiota é transformar a vida no inferno. Até porque essa turma aí que trabalha nos bairros com agiotagem, eles cobram um juro criminoso, um juro impraticável, um juro impagável. Eles emprestam o dinheiro para a pessoa sabendo que a pessoa não vai ter como pagar, porque o juro que eles cobram é criminoso e é impagável. Eles emprestam dinheiro cobrando juros de 40%, Breno, de 50%. Então a pessoa paga 2 vezes, ela já recuperou o dinheiro ali, ela fica como um sanguessuga na vida da pessoa, explorando, massacrando, ameaçando, querendo tomar o que a pessoa tem. Então realmente é um inferno. E aí a pessoa que pega com a agiota vai pegando com um para cobrir o outro, vai pegando com um para cobrir o outro, aí é uma bola de neve. Aí tem gente que se mata, aí tem gente que fica nessa situação. E a primeira coisa quando a pessoa está assim, e ela é crente, e ela conhece a palavra, aí é que a coisa azeda mesmo, quebra mesmo de verdade, é porque quando os crentes mergulham nessas crises, a maioria deles, não estou dizendo todos, mas a maioria, não são dizimistas, não são ofertantes, não são dizimistas, não são ofertantes, e quando começa a entrar nesse processo e mergulhar nesse processo de endividamento, de bola de neve, aí é que a coisa que realmente não entra é dízimo e oferta. Isso aí já não faz parte mais. Aí pronto, aí o devorador vem com todo o gás, meu irmão. Porque você deixou de ofertar e deixou de dizimar, você abriu as portas da sua vida para o devorador. Porque a fidelidade blinda. É a fidelidade que deixa a gente nessa condição de superar, de blindar. Abriu as portas da vida para o devorador. Aí está nessa situação. Aí eu vendo o carro. Vendendo o carro dá para pagar todos? Vendendo o carro dá para pagar todos? Não, vendendo o carro eu vou pagar só 10%, não vai resolver o problema. Chega num ponto que a pessoa vende o carro, vende a casa, vende isso, vende aquilo e ainda fica devendo. Por quê? Porque é um juro criminoso, é um juro impagável e o cara fica ali exigindo. Entendeu? Então, ou a pessoa se dispõe dos seus bens para quitar, pagar, ou pede emprestado a alguém da família para poder quitar e pagar, vai lá se humilhar para alguém da família para poder quitar e pagar, ou então manda para baixo da égua. Eu já paguei 3 vezes esse seu dinheiro aí. Isso aí já foi pago umas 3 vezes. Ah, mas se vire, não vou pagar mais nada não. Ah, eu vou lhe matar, então mate. Pode matar. Ah, eu vou fazer isso. Pode, faça. Faça, cumpra a sua ameaça, faça, mate, faça o que você quiser, mas não vou pagar mais porcaria nenhuma. Ou então a pessoa faz isso. Eu já vi caba macho fazer isso, né? Já vi caba macho dizer assim, vá para baixo da égua, que eu não vou lhe pagar mais nada não. Eu já lhe paguei 10 vezes esse dinheiro, vá para baixo da égua. Aí o cara disse assim, eu vou lhe matar, pois mate. Pronto, o cara tá vivo até hoje e não pagou não, entendeu? Mas aí o caba tem que ter sangue no olho, né? Tem que ser macho para enfrentar essa situação. Ou pede emprestado para a família, ou vende o que tem para pagar, porque entrou nesse abismo. Ou é fiel a Deus, dizima, oferta, semeia e vê o milagre que Deus vai fazer movendo os céus, porque Deus faz isso, Deus move o sobrenatural. A fé chama a existência, traz à existência o que não existe. E Deus tem poder para mover o sobrenatural. Deus tem poder para mover a realidade. Deus tem poder para abrir portas aonde não há portas, para chamar à existência o que não existe. Deus tem poder para usar quem a gente menos espera e para usar uma situação que a gente menos espera. Deus tem poder. De um dinheiro que você não estava nem esperando, você não tinha mais nem esperança de receber nunca esse dinheiro,
uma causa na justiça que já estava lá há 20 anos, uma pessoa que te devia já estava lá com 20 anos e você não tinha mais nem esperança de receber nada, ou alguém da família que traz uma herança, uma coisa, de repente uma coisa que nem existia na sua mente como panorama de algo que você pudesse resolver, Deus vai lá e move e a coisa acontece. Aí você entende, foi o meu dízimo, foi a minha semente, foi o milagre que foi gerado através da minha fidelidade, do meu dízimo e da minha semente. Então é assim. A primeira coisa, não adianta querer consertar a casa se ela está trincada, se ela está com as paredes rachadas, querer consertar a casa pelo telhado, pelo segundo andar, Breno. A gente tem que consertar os alicerces, refazer os alicerces da casa, refazer a estrutura da casa. Não adianta a gente querer consertar a vida do jeito errado. Coloca a vida na presença de Deus. A situação da minha vida que está sendo tormento, o inferno, é essa questão financeira. Conserta a vida com Deus, conserta a tua vida espiritual, conserta a parte de ser dizimista, ofertante da casa do Senhor. Conserta isso. Conserta essa parte de ser ofertante, dizimista da casa do Senhor. Coloca a tua vida em santidade, coloca a tua vida no altar. E daí Deus vai te dar ideias, sabedoria, paciência, tranquilidade. Você vai vencendo um dia de cada vez e o milagre vai acontecendo. E Deus vai surpreender você, porque Deus vai usar quem você menos espera e situações que você jamais imaginou que pudessem acontecer. Deus vai surpreender você, mas fazendo assim, ok? Um cheiro, um abraço, que Deus te abençoe. Pastor, tenho 35 anos e eu sou cristão. Não estou firme, mas estou voltando aos poucos, pastor. E eu conheci uma mulher que, pastor, ela é meio explosiva. Da última vez que discutimos, ela partiu para cima de mim. Eita, pau. E depois eu pedi perdão. Já convidei ela para ir para a igreja, mas ela não quer ir, pastor. Me ajude, eu devo ficar com essa mulher, orar pela conversão dela ou seguir em frente? Repete. Que... Pastor, tem... Ele é cristão de qual igreja? Fala não, né? Fala não. Ele não. Tem 35 anos, é cristão, certo. Não tá firme, mas está voltando aos poucos. Eita, ele já tá meio que borocochô, né? Já tá meio... Aí conheci uma mulher... 29 e 30, né? Que ela é meio explosiva. Certo. Da última vez que discutimos, ela partiu para cima de mim. E depois eu pedi perdão. Já convidei ela para ir para a igreja, mas ela não quer ir. Pastor, me ajude. Devo ficar com ela, orar pela conversão? Eu que tenho que fazer a escolha por ele? Tem que dar o veredito aí. Eu tenho que dar o veredito para ele ficar com ela. Orar pela conversão dela ou deixar ela seguir em frente? Ele tem que primeiro orar pela conversão dele. Né? O que é que você acha, filho? Ele tem que orar primeiro pela conversão dele. Porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou, e eu não quero que você fique magoado comigo, não. Você me fez uma pergunta e eu acho que a sua expectativa é que eu seja sincero com você. Quando eu respondo sua pergunta, eu falo em aspecto geral, tá bom? Então não só falo com relação a você, mas falo com relação a outras situações parecidas com essa sua. A Bíblia diz, o Senhor Jesus nos ensina, que um cego, Breno, não pode guiar outro cego. Cairão ambos no abismo, no buraco. Um cego não pode guiar outro cego. Os dois cairão num buraco, né? Então, eu quero consertar a vida do outro, eu quero ajeitar a vida do outro, sendo que eu não consigo consertar a minha própria vida. Eu quero convertê-la. Acredito que um dia, ela é bruta. A mulher é bruta, a mulher é pavio curto, a mulher quando se zanga, as unhas parte para cima, mete a chibata e a gente tem que ficar ali para não ser enquadrado na Maria da Penha. Né? Não pode nem reagir. Mas eu tô orando que a bicha é bonita, a bicha é boa de cama. Eu tô orando pra gente se ajeitar, eu acho que ela vai se converter. Mas você tá brincando, né, irmão? Tá brincando comigo? Né? Você com 35 anos de idade, tá na certa, ou você já... Acredito que você não seja um rapaz velho, né? Eu acho que você já casou, já tá divorciado, já teve outras experiências na vida. Tem 35 anos, já não é mais um garotinho de 20. Então, meu amigão, primeiro... tô querendo me firmar, tô naquela coisa e não... Por que você não consegue se firmar, irmão?
Porque com 35 anos de idade, você conhecendo o Evangelho, você não consegue estar firme na presença de Deus. Isso aí pode ser o mais terrível problema da sua vida. Isso aí pode ser a causa de muitas coisas não terem dado certo na sua vida. Isso aí pode ser o principal fator de falta de sucesso e de fracasso nos seus sonhos e projetos. O fato de não se firmar. O fato de não se firmar na fé tem sido um problema sério na vida de muita gente. Não conseguir se firmar. Conhece a palavra de Deus, conhece o Evangelho, conhece o sonho, o propósito de Deus para a sua vida e para a sua história, mas não consegue se firmar. Conhece a verdade, mas não consegue se firmar, não consegue se libertar de certos vícios, não consegue se libertar de certas pessoas, não consegue se libertar de certas situações, não consegue se firmar. E o não conseguir se firmar, Breno, tem sido um problema gravíssimo na vida de muita gente. Um grande desafio para muita gente, o maior desafio de fé para muita gente que está me assistindo agora, nesse exato momento, é conseguir se firmar. Se você conseguir se firmar, sua vida muda. Se você conseguir se firmar, você vira páginas importantes na sua vida. Se você conseguir se firmar, você vai alcançar cada uma das promessas e de um futuro que Deus já preparou para a sua vida e para a sua história. Tudo depende disso. De você se manter na presença de Deus, de você se firmar na presença de Deus, de você não oscilar mais nessa inconstância espiritual, nesses altos e baixos da fé. Então, conseguir se firmar já é o maior desafio da sua vida. Já é o maior. Isso não me impede de orar por outras pessoas. Não me impede. Eu posso orar por qualquer pessoa, mesmo não estando, a pessoa não estando... eu não estou firme na fé, mas vou orar pelo meu filho. Eu não estou firme na fé, mas vou orar pelo meu casamento. Eu não estou firme na fé, mas vou orar pela minha esposa. Agora, se eu não estou firme na fé, eu não posso tomar decisões e fazer escolhas que dizem respeito à minha vida. Eu posso fazer escolhas e tomar decisões sobre coisas simples. O carro que eu vou comprar, a cor do carro que eu vou, se é preto, se é branco, a roupa que eu vou vestir, até um curso que eu vou fazer, um emprego. Mas para trazer uma pessoa para dentro da minha vida, eu não posso tomar uma decisão dessa sem estar firmado na presença de Deus. Porque eu não vou ter discernimento. Concorda comigo, Breno? Eu não vou ter sabedoria. Então, assim, se eu não estou na presença de Deus, como é que eu vou ter clareza espiritual? Como é que a venda... né? Tem uma venda nos olhos de quem está caído na fé. Como é que eu vou ter clareza espiritual para fazer escolhas certas? Eu vou confundir o que eu sinto com a vontade de Deus. Eu vou confundir as minhas emoções com a vontade de Deus. Eu não vou saber separar o que é minha emoção, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto e propósito de Deus para a minha vida. Eu não vou saber separar porque eu não estou firme. Não vou saber separar essas duas coisas. E outra coisa importante, aí eu vou apostar numa loteria. Eu estou me envolvendo com uma pessoa que ela não está enganando, cara. Entendeu? Sabe aquela história do cara que chegou, aquela ilustraçãozinha que a turma conta aí nos vídeos, que o cara chegou no céu todo zangado, todo revoltado, porque morreu afogado numa enchente, e chegou lá com São Pedro, né? A pessoa não faz essas palhaçadas, né? São Pedro tá lá na portaria e tal. Aquelas histórias que a turma conta aí, que os católicos contam, né? O cara chegou lá na portaria, poxa, vocês prometeram tanta coisa e me deixaram aí abandonado, prometeram tanta coisa pra mim e tal, e morri afogado, e aí, cadê o socorro que disseram que ia? Cadê a providência? Cadê o socorro? Aí São Pedro disse, cara, tu tava lá no telhado da casa, a gente mandou um barco, tu não quis ir no barco, que disse que Jesus ia te salvar. A gente mandou um helicóptero, tu não quis ir no helicóptero, disse que Jesus ia te salvar. E tá aí. Acabou. Quer dizer, às vezes as coisas estão ali, sabe, na frente ali, as claras, a menina não está enganando. Ela está dizendo, cara, eu não estou te enganando, eu sou assim mesmo. Eu sou pavio curto, eu sou meio doida. Você gosta de mulher doida? Eu sou meio doida, e se você me fizer raiva, eu vou... E é capaz de eu botar água quente no seu ouvido quando você estiver dormindo. Eu vou matar você. Quando você estiver dormindo, eu vou lá e capo você. Eu sou doida mesmo, estou te enganando não. Aí o cara fica, será que é de Deus? Será que é de Deus, cara? Você tem 35 anos, conhece a palavra, conhece o evangelho e está perguntando se é de Deus. Se a pessoa já está mostrando quem ela é. Já está revelando a natureza dela. Ok?
se ela já está mostrando que ela é uma pessoa violenta e descontrolada, que ela é uma bomba. Porque tem gente que é assim, cara. Tem gente que é uma bomba. A qualquer hora pode explodir a bomba, meu irmão. Pelo descontrole, pelos picos, pelos altos e baixos, pela, como se diz, bipolaridade. É uma bomba. Uma pessoa completamente descontrolada. Que precisa de Deus? Precisa. De oração, de palavra? Precisa. De orientação? Precisa. Mas não a ponto de você trazer a pessoa para dentro da sua vida e casar com ela. Ah, mas eu quero que Deus me mostre. Acho que Deus já está mostrando. Deus já está mostrando. Agora, se você está querendo fazer da palavra de Deus, do Evangelho e das decisões espirituais uma loteria, porque a partir do momento que eu sei que uma coisa não presta, e Deus está mostrando, revelando e dizendo, olha, Márcio, isso aqui não presta. Mas se você quiser trazer para dentro, aí você tem seu livre-arbítrio, Se você quer trazer essa coisa que não presta para dentro da sua vida, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Aí você está fazendo uma aposta, uma loteria. Vou orar para Deus fazer, vou orar para Deus converter, vou orar. Deus nunca obrigou ninguém a se converter a Ele, ou aceitá-lo, ou amá-lo, ou querê-lo. Deus não obriga. Deus não obriga. Existem pessoas que vão ouvir pregação durante 1000 anos e vão sofrer, e mesmo assim não vão se converter. Não vão se converter. São muitos chamados, poucos escolhidos. Não vão se converter. Então eu não sei quem vai converter e quem não. Se aquela pessoa ali, depois de 20 anos, você sofrendo e apanhando dela, se um dia ela vai entregar a vida para Jesus. Eu não sei. Pode você apanhar dela durante 20 anos, ela nunca entregar a vida para Jesus. Porque você está fazendo uma loteria. Porque Deus já está te mostrando o que você deve fazer. Ok? Acho que muita gente não gosta quando eu trago esse tipo de resposta. Mas eu não estou aqui para iludir você, enganar você. Tem pessoas que nunca vão se converter. Nunca. Nunca vão. O coração nunca vai se render a Jesus. Nunca vai acreditar que ele morreu na cruz. Nunca vai acreditar nem sequer que ele vive. E Deus não vai obrigar a pessoa a acreditar nele. Tá bom? Então, é assim que eu penso. A decisão e a escolha é sua. Ok? Cheiro, um abraço, que o Senhor te abençoe mais e mais. Muito bem, tá aí, estamos de volta depois desse conselho, dessa resposta abençoada. Tenho certeza que Deus falou com você, Deus falou contigo. Você tem alguma dúvida a respeito de algum assunto da palavra de Deus? Você está passando por um problema, uma crise no casamento, na família, com os filhos, no trabalho, algum assunto aí relacionado às amizades, tá certo? A igreja, alguma dúvida que você tem a respeito de algum assunto da palavra de Deus, você pode mandar pra gente a sua dúvida e o pastor Márcio Prado vai aconselhar você, vai trazer uma palavra à luz da Bíblia, uma resposta à luz da Bíblia para você tomar a melhor decisão. A decisão é sua, a escolha é sempre sua, você que tem que tomar essa decisão. Mas aí você ouve, você vai escutar uma resposta, um conselho do pastor Márcio Prado, tá bom? Então, se você está passando uma crise, um exemplo, o casamento não anda bem, você está com crise no casamento, aí você pode mandar, escrever pra gente aí a sua pergunta, a sua dúvida, e o pastor Márcio Prado responde você. Se o assunto for delicado, você não quiser se identificar, você pede para não ser identificada ou identificado, e aí nós vamos preservar aqui o seu nome, não vamos falar quem é você. Vamos contar a sua história, o que você está passando para receber um conselho, mas não vamos citar aí o seu nome, não vamos expor você, tá bom? Então você manda através desse WhatsApp que está na tela, 859-9675-5511. Você manda aí o seu WhatsApp com a sua dúvida, com o seu questionamento, e você vai ter uma resposta do pastor Márcio Prado, tá bom? Então manda pra gente aí, pede oração também, o WhatsApp tá na tela para você mandar mensagens, para você participar conosco, tá certo? Faz isso aí. E agora nós vamos com a pregação da palavra de Deus. Deus tem uma mensagem ao seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar contigo através dessa palavra. Não deixa ninguém distrair você. Atenção, porque é palavra de Deus, resposta para você no dia de hoje, segunda-feira, tá bom? Daqui a pouquinho estamos de volta. Ninguém foi chamado por Deus para ser plateia. Ninguém aqui foi chamado por Deus para ser um frequentador. Ninguém aqui foi chamado por Deus
para ser apenas um admirador do louvor, da pregação, aí eu gosto. A questão não é o que você gosta, é o quanto a sua vida tem sido transformada de verdade, o quanto você tem permitido de verdade que Deus transforme a sua vida. Não adianta essa capa de religiosidade, não adianta bater no peito e dizer eu tenho uma religião. Os fariseus faziam isso, os hipócritas fazem isso, mas a questão não é mudar a indumentária por fora, a questão é deixar que Deus te transforme por dentro. Esse é o principal milagre. A gente fica muito surpreendido quando sobe alguém aqui no altar e diz que foi curado de um câncer, e até mostra os exames do antes e do depois, e mesmo assim ainda tem aqueles que duvidam. A pessoa chega no altar, bota no telão os exames, mostra o antes, mostra o depois, tem gente que duvida. Então a gente fica admirado, olha aí, Deus curou um câncer. Isso é importante, porque serve para que a nossa fé seja alimentada e o nome do Senhor seja glorificado. Por isso que é importante o testemunho, porque o que Deus faz na sua vida vai alcançar a vida de pessoas que você nem conhece, mas que estão passando por um problema semelhante ao que você passou. Então o seu testemunho gera fé no coração dessas pessoas. Se Deus curou ela de um câncer, Deus tem poder para me curar também. Se Deus libertou o filho dela, Deus tem poder para libertar o meu filho. Testemunhos servem para alimentar a fé, mas servem também para que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente fica surpreso às vezes quando a gente vê um testemunho extraordinário, como aquele que eu mostrei no telão, aquele rapaz que foi dado como morto várias vezes, desenganado. A família preparou o enterro dele por 3 vezes. O homem em estágio terminal de câncer, e depois a reportagem mostrou o homem aguando as plantas, e um monte de médico querendo dar explicação sem ter explicação, porque milagre não se explica. Amém ou não amém? Os milagres visíveis são aqueles que nos impressionam, como quando Bartimeu estava na porta da cidade ali, de Jericó, e saiu correndo atrás de Jesus, empurrando aquela multidão, chegou até Jesus. Aliás, Jesus disse, traga ele até a mim. E quando Bartimeu chegou, o Senhor disse, o que queres que eu te faça? Eu quero ver. E o Senhor disse, então veja. E o cego de nascença, conhecido, figura notória na região, passou a enxergar, passou a ver. A multidão ficou alvoroçada. Mas teve um outro milagre em Jericó, de um homem bandido, corrupto, que roubava seus próprios irmãos, que era mau. Um homem chamado Zaqueu, que subiu numa árvore porque era pequeno. Olha para cá, subiu numa árvore para ver Jesus. E Jesus disse, Zaqueu, desce dessa árvore que hoje eu vou jantar contigo. E Jesus foi para a casa dele. E eu não sei o que Jesus, olha para cá, eu não sei o que Jesus falou para ele. Eu sei que Jesus se levanta, bate na mesa e diz, hoje entrou salvação nessa casa. E Zaqueu disse, Senhor, as pessoas de quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais, e eu vou pegar o meu dinheiro e vou dividir com os pobres. Qual foi o milagre mais poderoso? Foi dar visão para Bartimeu, ou foi transformar o caráter de Zaqueu? Para você, qual foi o milagre mais poderoso? Olha para cá, foi dar visão para Bartimeu, ou transformar o caráter de Zaqueu? Por que existem tantas pessoas que recebem um milagre e se desviam? Por que tem tantas pessoas aqui e em todas as igrejas evangélicas do mundo que chegam desesperadas, com seus problemas, com suas tragédias, pedindo socorro, pedindo ajuda, e de repente elas chegam na igreja e Deus vai lá e começa a trabalhar na vida delas e resolve aquele problema e nunca mais elas aparecem? Alguém está me ouvindo aqui? Nunca mais elas aparecem. Por que isso acontece? Porque essas pessoas não tiveram com Deus uma experiência profunda e verdadeira. Elas receberam uma cura, e muitos ficam gratos pela cura que recebeu, e muitos são tocados pela cura que recebeu,
e mergulham de verdade nos braços do Pai. Outros recebem a cura e acham que foi a obrigação de Deus curar. Recebem a cura e não estão nem aí. E aí é por isso que depois a pessoa volta com a vida mais arrebentada ainda, porque ela não se permitiu ser curada aqui, ó, no seu caráter, no seu interior. E o milagre mais importante é esse texto que nós acabamos de ler, essa passagem bíblica, aonde o apóstolo Paulo ressalta ali a natureza do caráter de Jesus. Nós temos duas palavras poderosas aqui, duas palavras poderosas para fazer de mim um vencedor e para fazer de você um vencedor, duas palavras poderosas para derrotar o inferno na sua vida e na sua família, duas palavras poderosas para trazer sobre a sua vida uma grande mudança. Olha para cá, uma grande transformação de Deus. Nós encontramos essas duas palavras aqui, e elas dizem respeito ao caráter de Jesus. Olha para mim, se eu e você tivermos a capacidade de colocar em prática aquilo que a gente tem aprendido, de colocar em prática aquilo que a gente tem ouvido aqui da palavra de Deus, se você colocar em prática, a sua vida muda, e não há como ela não mudar, e não há demônio do inferno que possa impedir o que Deus vai fazer. A tua vida muda. A primeira palavra é humildade, e a humildade é uma fonte de poder espiritual poderosíssima. Você pode dizer isso para quem está perto de você? A humildade é uma fonte de poder espiritual poderosíssima. Diz de novo, a humildade é uma fonte de poder espiritual poderosíssima. Se eu perguntar aqui quem é humilde, a maioria vai levantar a mão para o alto. Mas humilde de verdade, como Jesus falava, em verdade vos digo, era a verdade falando a verdade. De verdade são pouquíssimos, porque na maioria das vezes a nossa humildade ela é teatral, ela é cenográfica, ela existe só na aparência, ela existe só no faz de conta. Qualquer motivo é motivo para a gente passar a odiar a outra pessoa. Você trabalha numa empresa, tem alguém lá que está querendo te prejudicar, puxar teu tapete, te derrubar, e essa pessoa trama, e ela fala mal de você, e ela articula, e é isso, mesmo você sendo crente, já é um motivo para você odiar essa pessoa. Então a sua oração passa a ser: Senhor, pesa a mão sobre ela, Senhor, quebra as pernas desse sujeito. Como uma mulher separada do marido, e um dia o marido passou de moto com a nova esposa na garupa, e ela viu, estava numa feira, viu quando o ex-marido passou de moto com a nova esposa na garupa, e ela disse que orou a Deus dizendo: Senhor, que ele caia dessa moto e que ele quebre as pernas, e que ele fique 45 dias no hospital com as pernas quebradas. Essa foi a oração dela. Não se admire não, irmão, tem gente orando para que Deus quebre Deus quebra aí o meu concorrente, porque ele está sendo desleal. Deus pesa a mão sobre o fulano, pesa a mão sobre a cicrana. Você vai ver, viu, o que Deus vai fazer, a mão de Deus vai pesar. E tem gente com o coração assim. Qualquer motivo é motivo para odiar. Enquanto o que Deus espera de mim, de você, é que essa pessoa que está falando mal de você, está tentando te prejudicar, está puxando teu tapete, Deus quer que você ame a vida dela e ore por ela, porque ela precisa de libertação e de socorro espiritual. Alguém está me ouvindo aqui? Isso é a natureza de ser cristão, a natureza de ser cristão. Porque senão isso aqui é um faz de conta, é uma farsa, isso aqui é um teatro, é um clube de alta ajuda, onde a gente quer se promover, alcançar bênçãos, alcançar milagres, vitórias, transformação de vida, prosperidade na vida. Só não queremos ser transformados por Jesus no nosso caráter. E se o milagre não acontecer por dentro, milagres não vão acontecer por fora. Alguém está me ouvindo? Se o milagre não acontecer por dentro, milagres não vão acontecer por fora. Eu vejo pessoas odiando por tão pouco, magoadas por tão pouco. Tudo se magoa, tudo se ofende, tudo o que acontece é o fim do mundo. E eu vejo aqueles que ficam inflamando situações,
Ninguém olha para o outro pelo lado positivo, como, sabe, nós deveríamos ter, olha para cá, deveríamos ter o olhar de Jesus, o olhar de Jesus, o olhar de um pai para com o filho, o olhar de uma mãe para com a filha, com o filho, que fez alguma coisa errada, e você sabe que ele fez alguma coisa errada, e ao mesmo tempo que você corrige, você ama, e ao mesmo tempo que você corrige, você não quer ver ele se perder, não quer ver a vida dele se estragar em definitivo. Então você aborda toda a situação que envolve seu filho, sua filha, você aborda com muito cuidado, porque você ama. Amém ou não amém? Quem é pai e quem é mãe aqui? Se você tem 2 filhos adultos, e eles estão brigados, eles estão intrigados, a raiva, a ódio, a mágoa, o ressentimento, e você como pai, como mãe, você vai tomar partido, então você não é de Deus não, meu irmão. Se você toma partido para ficar ao lado de um e contra o outro, sendo que os 2 são teus filhos, então você não está certinha com Deus não, tem algo errado na sua vida. Porque o pai e a mãe que ama de verdade, ele não toma partido, ele é ponte, ele quer ajudar os 2, ele quer conectar os 2 de novo, ele quer fazer os 2 se unir, e o pai e a mãe que ama vai trabalhar para fazer aqueles 2 filhos se amarem de novo, se unir de novo. Então ele não vai inflamar, olha, teu irmão falou isso de você, olha, tua irmã falou isso de você, olha, fulano fez isso, fulano fez... não vai inflamar não, vai dizer, olha, teu irmão tem esses defeitos dele, mas o teu irmão é uma pessoa boa. Lembra no passado como ele cuidava de você? Lembra quando vocês eram crianças, que vocês brigavam na escola, ele ia lá defender você? Seu irmão tem esses defeitos, às vezes ele fala o que não deve falar, ele faz coisas que não devia fazer, mas ele é uma pessoa boa e ele ama você, meu filho. Aí ela vai para o outro e fala a mesma coisa, e ela tenta unir. Quem trabalha para dividir, trabalha para Satanás. Quem trabalha para separar, quem trabalha para dividir, trabalha para Satanás. Quando você consegue unir sua família, o inferno caiu por terra. Você crê nisso? Então abre a sua boca e glorifica o Senhor. Não fique vitimizando uma pessoa e fazendo da outra um vilão. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Trabalhe para unir. Trabalhe para unir. E sempre olhe o lado bom das pessoas. Sempre olhe o lado bom das pessoas. Quantas pessoas não me prejudicaram, não me fizeram mal, e depois de algum tempo elas voltam aqui para me abraçar, chorando, e eu digo, irmão, está tudo em paz, eu amo sua vida, graças a Deus, não se preocupa com nada não. Aí eu vim pedir perdão, eu digo, de que você está me pedindo perdão? Eu nem me lembro mais disso, irmão. Alguém está me ouvindo aqui? Diz aí, muito mais Deus tem feito na tua vida. Fala isso, muito mais Deus tem feito na tua vida. Diz aí, muito mais Deus tem feito. E encha seus pulmões de ar. Respire. Respire. Obrigado, Jesus. Põe a mão aqui no seu coração. Cada batida, agradeça a Deus. Quando você estiver na sua casa, ande durante a madrugada com as mãos levantadas, vá no quarto dos seus filhos, vai na cozinha, vai na sala e declare sobre aquele lugar: Deus, a minha casa te pertence. Derrama a tua unção, a tua glória sobre o meu lar, sobre a minha casa. Repreende tudo aquilo que não te pertence dentro da minha casa. Minha casa te pertence, o meu lar te pertence. Ande pela sua casa profetizando, ande pela sua casa abrindo a sua boca para ser boca de Deus, para ser profeta para a sua família. Chegamos a mais um final de ano. Pergunte para quem está ao seu lado, irmão. Pergunte, irmão, para quem você pregou esse ano? Quem você trouxe para a igreja? Por quem você tem orado? Quantos demônios você repreendeu esse ano, irmão? E quantas pessoas foram curadas, Deus usando a sua oração? Para quem você pregou o evangelho? Não atente cada um somente para o que é seu. O que é seu não seja a sua única prioridade, mas para o que é dos outros também.
Amém ou não amém? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Ensina-me a amar, ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dai-me um novo coração. Bem forte, bem forte. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Pega na mão do teu irmão agora. Pega na mão, pega na mão, pega na mão, pega na mão, pega na mão. Pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão. Coração igual ao teu, o meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Abra sua boca, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor. Pastor João Paulo, sobe aqui. Nós vamos orar. E a oração é: Deus me perdoa. A oração é a oração mais poderosa que existe. Não sei se você a conhece, mas a oração mais poderosa que existe é aquela que você diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Essa oração decide tudo na sua vida. É a hora do coração ser curado, é a hora das mágoas caírem por terra, é a hora da alma ficar quieta e do alvoroço ir embora, é a hora em que as angústias caem por terra, é a hora em que você é curado aqui dentro e se prepara para fazer com Deus um novo pacto, uma nova aliança. Então faça a sua oração ao Senhor, faça a sua oração ao Senhor. Nós vamos orar por reconciliação, vamos orar pela cura da intimidade da alma, pela cura interior, pela cura do corpo também. Vamos orar para que Deus, com o Espírito dele, possa trabalhar e transformar nosso caráter, nossa personalidade, e fazer de mim e de você alguém melhor. Eu peço a Deus para que você jamais caia. Eu peço a Deus para que você jamais caia. Mas se você cair, caia nos braços do Pai. Recaia em sua graça. Caia nos braços do Pai. E cair nos braços do Pai é você mesmo tendo razão, você abre mão da sua razão por um bem maior. É você recuar, dar 2 passos para trás, para ter uma vitória muito maior lá na frente. Aleluia. É saber entregar nas mãos do Senhor, e entregar tudo nas mãos do Senhor, porque tudo aquilo que você entrega nas mãos do Senhor, Ele devolve para você de maneira transformada. Escute, porque é uma verdade espiritual. Tudo aquilo que você entrega nas mãos do Senhor, Ele devolve para você de maneira transformada. Aleluia! Entenda isso, que a matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. Na matemática dos homens, mais é mais. Na matemática de Deus, o menos é mais. Aleluia! Na matemática de Deus, o menos é mais. Glória a Deus! Aquele que, sendo Deus, não se apegou a isso, e achado na forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Que se esvaziou a si mesmo, se esvaziou a si mesmo. Aleluia. Menos de mim, aleluia, Jesus. Mais de Deus na minha vida. Diga isso: menos de mim,
mais de Deus. Quanto mais eu me esvazio, mais Deus me enche. Quanto mais eu me diminuo, Deus me engrandece. Quanto mais eu me humilho, Deus me exalta. Jesus, mesmo sabendo, mesmo sentado ali na mesa com seus discípulos, uma mesa como essa que está posta aqui hoje, uma mesa como essa que está colocada aqui, mesmo ele sabendo que Pedro iria ser covarde, iria lhe abandonar e negar 3 vezes, mesmo ele sabendo que Judas iria vendê-lo, iria traí-lo por 30 moedas, e mesmo sabendo de tudo isso, ele os tratou com amor, com consideração, com respeito. E quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse: Senhor, eu não sou digno que tu lave os meus pés. E Jesus disse: se tu não me deixar lavar teus pés, então tu não é digno de mim. Então ele disse: Senhor, não lava só os pés, pode lavar o corpo todo se o Senhor quiser. Mas ele foi lá e se curvou e se ajoelhou e lavou os pés de Judas, mesmo sabendo a maldade, mesmo sabendo o que Judas iria fazer, lavar os pés de Judas. E ele estendeu, molhou o pão no vinho e o estendeu para Judas, um gesto de amizade, como quem diz: Judas, ainda dá tempo para você se arrepender, ainda dá tempo para você não fazer essa loucura, Judas. Mas Judas foi lá e fez, e ele sabia que Judas iria fazer. E depois de sofrer tanto, depois de tantos açoites, de tanta tortura, depois de carregar aquela cruz, mesmo sem ter forças para isso, depois de prego nas mãos, prego nos pés, de ser escarnecido, de ser transpassado por uma lança, de darem fel em vez de água, ele olha e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ali estava eu e você naquela multidão, eu e você gritando: Barrabás. Nós preferimos, nós queremos Barrabás. Aleluia. Ele se fez maldito por mim e por você, derramou o seu sangue na cruz para que hoje eu e vocês estivéssemos aqui. Derramou até a sua última gota de sangue, e esse mesmo sangue hoje, ele lava as minhas vestes, ele lava as tuas vestes, ele lava o meu coração, ele lava a minha alma, ele transforma o meu caráter. Passa o teu sangue em mim. Raixo cantere rassurie, recantere valabassurie, chori cantera. Será que você é capaz de bradar e dizer: passa o teu sangue em mim, lava as minhas vestes, Senhor, lava as minhas vestes, Senhor, limpa o meu coração, abre os meus olhos. Eu e você. Mas eu não pedi para Jesus morrer por mim, mas Ele morreu. E Ele pagou naquela cruz os teus pecados, os meus, os que você cometeu e aqueles que você ainda vai cometer pelo resto da vida. Todos eles foram levados para a cruz do Calvário. Ele pagou por mim e por você. E esse preço é caro demais. Eu fui comprado por um preço muito caro, muito alto. Você foi comprado por um alto preço. Então não adianta ir de joelhos até Canidé, não adianta fazer romarias de um dia inteiro descalço no asfalto quente,
Não há sacrifício nenhum que se compare ao sacrifício que já foi feito na cruz. Não adianta se fragilizar, se chicotear. Não adianta fazer sacrifícios de tolo. Nenhum sacrifício pode substituir ao sacrifício da cruz do Calvário. O preço foi alto demais. E por ter sido um preço tão alto, que você pode juntar todo o ouro, toda a prata do mundo, todas as joias e diamantes, joias preciosas do mundo, toda a riqueza do mundo, não paga o preço que foi pago naquela cruz. E não há nada que eu faça que possa pagar o preço. Eu posso ajudar os pobres, eu posso fazer tudo o que eu fizer, eu não vou conseguir pagar o preço que foi pago. E porque é tão caro esse preço, é tão alto esse preço, é por isso que Ele nos dá de graça. Salvação é graça de Deus, é favor imerecido. Deus te dá a salvação de graça. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, teu é o reino, a glória para sempre. E o poder, amém, amém. Pega as suas mãos e diga: Santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu, Senhor, só tu, Senhor. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro. Pega suas mãos aos céus e diga mais uma vez: só tu és. É isso aí, povo de Deus, estamos de volta depois dessa palavra abençoada com o pastor Márcio Prado. Glória a Deus, já estamos aqui nos minutos finais da nossa programação. Tenho que encerrar o programa, infelizmente nós temos horário, 8 horas temos que encerrar aqui a nossa programação, tá bom, na TV, mas tenho certeza que até aqui Deus falou com você, uma palavra de Deus para o seu coração. Segunda-feira, apenas está começando a semana, tem muita coisa boa aí durante toda essa semana. O pastor Márcio Prado ao vivo vai estar amanhã conosco aqui na programação, respondendo as perguntas, batendo um papo com você, ouvinte da programação do Manhã de Bênção, tá bom? Quero desejar para você uma ótima semana, que Deus te cubra com toda sorte de bênção, que Deus te guarde, que você venha ter uma semana vitoriosa e abençoada para a glória de Deus, tá certo? Cheiro no seu coração, obrigado por você estar aqui conosco todos os dias participando
você que interage conosco, você que deixa o like, você que é inscrito no canal do YouTube, você que divulga a nossa programação, você que tem esse carinho por nós e espalha a nossa programação. Muito obrigado. Que Deus abençoe você abundantemente cada dia mais, tá certo? Vou ficando por aqui. Um cheiro no seu coração, fica na paz e até amanhã, terça-feira, aqui na programação do Manhã de Bênção, tá bom? Um cheiro, fica na paz, tchau!